Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho de geografia, tá? Meu nome é professor Gabriel, eu sou professor aqui da Rede Solares e eu vim contar para vocês um pouquinho dos povos tradicionais do Brasil, tá? Primeiro tipo de povo que a gente teve aqui, primeiro tipo de etnia, cultura, são os quilombolas. Mas, afinal, o que é etnia e o que é cultura? Então, pessoal, quando a gente fala etnia ou cultura, a gente fala que é um grupo de pessoas que tem uma religião, que tem uma forma de se vestir, que tem uma forma de falar, que tem uma linguagem, tá? Todos esses elementos, eles fazem parte da cultura e dão origem a uma etnia de um grupo, tá? Lembra lá dos alemães? Quando a gente fala dos alemães, a gente lembra o quê? A cultura alemã. Então, os alemães, eles têm essa forma de se vestir, de se alimentar, a sua religião, a sua língua, e isso faz deles uma etnia, uma cultura, tá? Quando a gente fala dos povos tradicionais do Brasil, eles também têm esse tipo de cultura, tá? O que é diferente dos alemães. Por exemplo, os quilombolas. Os quilombolas, eles foram trazidos para o Brasil, tá? Mas como assim trazidos? Eles foram trazidos pelos portugueses, aqueles caras que falam a mesma língua que nós, mas estão lá na Europa, tá? Então, lembra lá dos portugueses, da chegada no Brasil, do descobrimento? Então, eles trouxeram também os quilombolas, que são negros que vieram da África para trabalhar nas plantações no Brasil, tá? Só que o que aconteceu? Ao longo dos anos, eles foram proibidos de serem escravos no Brasil, tá? Lá em 1800 e pouquinho. E aí o que aconteceu? Esses quilombolas, os negros não tiveram para onde ir. E eles deram origem aos quilombos, que eram lugares, casas, tá? Deles ao redor das plantações. Então eles se reuniam, grupos de escravos que fugiam dessas fazendas e se reuniam lá. Isso deu origem aos quilombos. Olha aqui, ó, foi com os quilombolas, com os negros que vieram da África que a gente conheceu a feijoada. Sabe aquele prato típico que a gente tem todo sábado, que normalmente os restaurantes fazem, as casas fazem? Então, a feijoada veio deles, tá? É bem interessante. E sabe por que eles faziam a feijoada? Porque eles não tinham muita variedade de alimentos. Então, eles ficavam sempre com os restos dos porcos, e esses restos eram os pés, as orelhas, o rabo, e eles faziam junto com o feijão, eles cozinhavam isso e se tornou um prato tipicamente brasileiro, tá? Olha outro grupo aqui, os quilombolas, gente, só para relembrar aqui, eles primeiramente se instalaram lá na região nordeste do Brasil, na região norte, tá? E depois que os portugueses vieram ocupando o resto do Brasil, eles vieram sendo trazidos também. Por isso que hoje a gente tem quilombos em várias partes do Brasil, tá? Hoje nós temos um quilombo aqui próximo de Guarapuava, que é o quilombo Paiol de Telha, tá? É um quilombo reconhecido nacionalmente e é um lugar bem bacana que recebe visitas e um dia vocês podem estar indo lá. Próximo grupo aqui são os sertanejos. Então esses são povos originados principalmente lá na região nordeste do Brasil, tá? Que eles têm uma cultura diferente. Por que os sertanejos, a gente sempre lembra deles com aquelas casas de taipa, feitas de barro, sabe? Que eles fazem aquelas casas utilizando barro e o barro seco. Eles sempre estão usando couro. É porque a região que eles viviam era uma região onde o clima era mais seco, tá? E aí o que acontece? Climas mais secos, tem muito espinho nessa região. E aí eles usavam os couros para se proteger dos galhos das árvores, dos espinhos, e é por isso que também eles aí são conhecidos como sertanejos. Os sertanejos, eles têm uma cultura muito forte, que eles fazem muitas coisas feitas do barro, tá? Sabe aquelas estatuazinhas que vocês acham bonitas, veem na TV? É dos sertanejos, porque eles utilizam o barro para produzir elas, tá? Outro grupo aqui, ó, os povos ribeirinhos, gente. Eles se originam próximos aos rios, tá? Então, são aquelas casas que estão quase em cima dos rios ou estão em cima dos rios. Esses são os povos ribeirinhos, tá? A gente tem uma grande parte dessa população aqui, ó, na região amazônica, na região do Pantanal, tá? E eles sobrevivem principalmente da pesca e dos rios, tá? Mariscos e outras coisas que eles conseguem pegar. Tranquilo? Aí nós temos os caiçaras, tá? Os caiçaras, eles são parecidos com os povos ribeirinhos, mas os povos ribeirinhos é nos rios. E os caiçaras é próximo do mar, da área litorânea, tá? Os povos caiçaras, eles são povos que se utilizam
dos rios também que desembocam no mar e do mar para sobreviver. Eles vivem próximo das áreas litorâneas e acabavam durante muitos anos usando essas áreas litorâneas para sobreviver. Então eles utilizavam frutos do mar, utilizavam peixes, utilizavam caranguejo para se alimentar e para produzir. Esses caras aqui, ó, eles têm um instrumento que é muito conhecido, tá? Da região, da cultura deles, que é a rebeca. A rebeca é como se fosse um violino, tá? É bem parecido com um violino, mas o som é diferente. O desenho é o mesmo e o som é diferente, tá? Beleza? Esses caiçaras aqui, ó, eles também têm uma cultura muito forte do artesanato, de produzir os artesanatos. Por isso que quando a gente sempre vai na praia, a gente vê aqueles artesanatos bonitos, aquelas coisas lá, porque isso foi começado lá com os povos caiçaras, tá? Povos da floresta. Então, povos da floresta, diferente dos indígenas, os indígenas também estão aqui, mas não é só os indígenas. Povos da floresta nós podemos considerar também todas as pessoas que vivem na floresta e que sobrevivem dela, tá? Vamos tomar um exemplo aqui. Lembra lá da Amazônia, aquela floresta grande que tem no Brasil, que é a maior do mundo? Então, lá na Amazônia, a gente tem povos que sobrevivem da floresta. Mas sobrevivem como? Eles catam lá o cacau, o açaí, eles utilizam lá as seringueiras para tirar o látex, que é a borracha, que depois passar por um processo industrial vira borracha. Então eles sobrevivem dessa forma. Normalmente eles são coletores, tá? Eles coletam as coisas e vendem para sobreviver, ou coletam para se alimentar, tá? Beleza? E os indígenas também entram aqui, porque eles também vivem na floresta e sobrevivem na floresta. Mas não é só eles, tá? Beleza? Então, esses são os grupos basicamente originários do Brasil, tá? Eles são grupos aí que vão estar espalhados normalmente pelo território nacional, com exceção aqui dos sertanejos que estão lá mais na região nordeste do Brasil, dos povos ribeirinhos que estão próximos dos rios, tá? E daqui dos caiçaras, que eles também estão próximos às áreas litorâneas, tá? Tranquilo, gente? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso, vocês podem estar consultando a tua apostila, lá vai ter bem certinho o que são esses povos, a cultura deles, mas basicamente é isso que vocês precisam saber sobre eles, tá? Um abraço para vocês, se cuidem, até mais! Gostou dos nossos informes, pessoal? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e nos segue nas redes sociais.